Então, boa noite para todas. Boa noite. Sejam todas bem-vindas. Que bom que estão de volta, né? Porque nem todo mundo segue a caminhada. É bem interessante, né? Guarda essa frase que eu vou falar, hein? Muitas pessoas querem ganhar a Olimpíada, mas nem todos querem fazer o percurso. Gostariam de receber a medalha sem fazer o percurso. O desafio é o treino, fazer o percurso e ganhar a medalha. A maioria não chega lá. Por quê? Porque o treino e o percurso é desafiante, né? Então, vamos ver aqui quem vai chegar até o final dessa jornada, né? Então, o primeiro dia está todo mundo animado, depois começa já a querer desanimar e assim por diante. Mas nós não podemos, se a gente quer mudança, não podemos desanimar. Então, vamos relembrar algumas coisas, né, do que a gente trabalhou. A gente falou bastante das crenças limitantes. Acredito que todo mundo que está aqui quer mudar, quer conquistar algo novo na vida, quer transformar, ou quer ter prosperidade, prosperidade é tudo, né? Prosperidade entra as três áreas: saúde, dinheiro e relacionamento. Senão não tem prosperidade. Quando uma pessoa fala assim, eu sou próspero, mas pensa na prosperidade só no dinheiro, não é. Eu preciso ter saúde, bons relacionamentos, e não é só relacionamento amoroso, relacionamento decente, saudável, né? Que seja saudável, harmonioso, e também preciso ter dinheiro, porque também sem dinheiro ninguém é próspero. Então é um tripé, senão a gente não tem prosperidade. Então, mas muitos querem assim, por exemplo, eu estou bem no relacionamento, eu estou bem de saúde, mas na questão financeira, profissional, não estou caminhando bem, porque profissional e dinheiro caminham junto. Tá, então o que eu tenho que fazer para mudar? Muitas vezes nós temos crenças, e as crenças não são só essas assim, gente, dinheiro, por exemplo, dinheiro é a raiz de todos os males. Se essa fosse a crença, homem só muda de endereço. Para ter saúde tem que se alimentar bem, quem não se alimenta bem não tem saúde. Se fosse essas crenças só, era fácil de consertar, da gente corrigir. Mas, embora quando a gente vai fazer um curso de ressignificação de crenças, a maioria das crenças que o pessoal vai colocar lá tipo até a maioria daquelas que eu passei para vocês do dinheiro. Crença que nós estamos cansados de ouvir, certo? Todo mundo já cansou de ouvir aquilo. Dinheiro não leva ninguém para o céu, dinheiro não traz felicidade, dinheiro só traz problema, dinheiro traz conflito. Tá, mas é muito mais embaixo o negócio. Por isso que a gente precisa descobrir a origem da crença. Se eu não descubro a origem da crença e qual crença eu carrego, eu não mudo. Eu não tenho como mudar. E muitas vezes até as coisas não estão dando certo na minha vida porque eu passei a ter uma crença, essa crença fez eu ter um padrão de vida que sempre se repete, um padrão de forma de viver. Por exemplo, boa noite. Por exemplo, assim, eu vou pegar uma cliente minha. Quando a mãe dela ficou grávida dela, a mãe dela já tinha tido uma filha mãe solteira. Depois ficou grávida dessa. Quando ela ficou grávida dessa, os avós, todo mundo falou, não, agora nós não vamos aceitar mais um. Você vai ter que doar essa criança. Nós não vamos aceitar mais uma criança, porque é uma vergonha você ter o segundo filho solteira. Resumindo, a mãe enfrentou tudo, né? O pai não assumiu de forma nenhuma, enfrentou todo mundo, a criança acabou nascendo. Ela não queria doar, ficou colocar para doação, aquela briga com a família, aquele conflito. Aí a criança foi ficando lá dentro da família, com vó, com vô, com tio, mas era assim, dava beijinho, abraço em todos os outros netos, sobrinhos, ela não. Você não era nem para ter nascido. Você é tão ruim que nem seu pai quis assumir você. Você foi uma vergonha para a nossa família. O que ela cresceu?
ela cresceu com uma crença de que ela vive nesse mundo de favor. E que agora ela tem que compensar todo mundo. Então, todos aqueles que maltrataram ela, agora estão tudo doentes, ela que cuida. Então, ela colocou uma crença na cabeça de que eu não posso crescer, eu tenho que me sacrificar, porque querendo ou não, eles me criaram, então me deixaram pelo menos viver naquela casa, então agora eu tenho que cuidar de todo mundo. E aí agora ela trabalha para sustentar todo mundo e cuidar dos doentes. Então eu não posso prosperar. Então, crença é algo muito profundo. Nós precisamos ver que crença é essa, que me leva a repetir situações na minha vida. De onde surgiu essa crença? A gente precisa se perguntar isso. De onde vem este padrão que está sempre acontecendo na minha vida? De onde que vem essa situação que às vezes eu vou, luto. Quando a coisa começa a caminhar, de repente eu dou um ré e volto na mesma situação. Se isso está acontecendo, tem algo de errado. Tem algo de errado, né? Por uma outra cliente minha, você vê como que às vezes as crenças é muito profundo. Eu fui constelar uma pessoa do Paraná e ela foi, né? E conversando e tal. E ela falou assim, Antônia, todas as casas que eu consegui comprar, que foram 3, eu perdi. Acontece alguma coisa, algum problema de família, eu tenho que vender e ajudar o povo a pagar a conta. Eu nunca consigo ter a minha casa. E eu já estou com mais de 60 anos e isso está me agoniando de eu não conseguir ter minha casa. Aí a gente conversando e tal, de repente eu falei assim, qual que é a sua origem assim de avós, bisavós, que da mãe ela já tinha falado. Ela falou assim, da parte materna, índios. Aí eu falei assim, índio tem casa? Ela falou assim, nossa, é verdade, índio não tem casa. Então, a crença está, índio não tem casa. Você ideal, né, ao sistema. Mas não é só ao sistema, mas é também a memória, né? Índio não tem casa. Então, eu preciso descobrir a origem da onde é a raiz. Quando a gente descobrir a raiz, a gente muda a vida. Toda situação tem uma história raiz. Coloquem isso na cabeça. Toda situação existe uma história raiz. Se você descobrir a história raiz, você muda. Às vezes essa raiz está lá na infância, né? Muitas vezes está na infância, porque a maioria das crenças, elas são colocadas na nossa cabeça até os 7 anos. Tudo bem que a gente coloca outras também, mas aquelas mais terríveis mesmo, é até os 7 anos. Então a gente precisa muitas vezes relembrar na nossa história de família como que essas crenças surgiram. E precisa limpar. E quando eu passei aquele exercício para vocês, eu sei que é longo, mas você pode inclusive ir fazendo, e aí você pode colocar um xizinho naquele que te trouxe emoção. Na medida que você percebeu que outros não te trouxe nenhuma emoção, você vai fazendo só aqueles que te trouxe algum tipo de emoção, porque ali tem uma informação. E se você fizer isso, você vai mudar a informação. Coloca uma coisa na cabeça, gente, não existe mudança sem fazer a limpeza. Se a gente não limpar as memórias negativas, as informações negativas que estão me impedindo de conseguir o que eu quero, é a mesma coisa de jogar a água no barro. Você vai fazer mais sujeira. É preciso limpar o barro. Se eu não limpar, você vai colocar os móveis novos na casa suja? Por que muita gente vai para a imersão, participa de um monte de coisa, volta todo motivado, mas daqui a pouco volta tudo no zero? Porque não limpou. Foi lá, teve um auge, uma animação, uma motivação, mas se não conseguiu limpar lá, não vai mudar, só vai mudar se conseguir limpar. Tem que limpar a sujeira. O que é a sujeira? A crença negativa, a informação negativa que está na nossa memória celular.
Se não limpar, não vai mudar. Pode mudar até por um período, daqui a pouco dá um ré. E não vai conseguir. Porque não tem como colocar informação nova no meio da sujeira. É preciso limpar. É a mesma coisa, você instala, vamos pegar o computador. O computador está lá no Windows 10. Você quer colocar o Windows 11. Você consegue colocar o Windows 11 sem formatar ele? Não consegue. A mesma coisa é a nossa vida. Você não vai colocar uma informação nova se você não conseguir tirar a velha. É simples assim. Entendeu isso? Entendeu tudo. Eu preciso tirar aquela informação que estava me impedindo e colocar uma nova informação. É a nova imagem. É como se você quisesse um novo RG. É uma nova forma de viver. É uma nova atitude. Se você quiser conseguir coisa boa, de coisas diferentes, fazendo a mesma coisa, que nem o Albert Einstein falou, né? Seria uma insanidade. Como é que você consegue coisa diferente fazendo a mesma coisa que você sempre fez? Não tem como. Então, eu preciso criar uma nova realidade, precisa de mudanças. Mas a maioria das pessoas não gostam de mudanças, porque mudar dá trabalho. Quando a gente muda de casa, o que acontece quando nós mudamos de casa? É uma trabalheira, né? Aí você chega na nova casa, você leva os seus móveis da sua casa, que você, por exemplo, esqueci o celular ligado, meu Deus do céu, só um minutinho. Ai, que coisa. Aí você chega nessa nova casa com os seus móveis, mesmo que sejam os mesmos móveis. Você vai perceber que, por exemplo, de repente o seu sofá não cabe naquela casa. Você tem que comprar um sofá novo e desfazer daquele. Às vezes um móvel que você usava na sala, agora você vai colocar no quarto. Você vai mudar de lugar. A Amélia quer uma sacola. Lá. Então, você tem, por exemplo, o que acontece? Alguns móveis você vai desfazer. Alguns você vai colocar no mesmo lugar, assim, que você colocava. Outros você vai trocar de lugar. E você, às vezes, vai ter que comprar algum móvel novo. Porque raramente você vai mudar para uma casa que você não vai precisar de uma coisa nova para ela. Você vai falar, às vezes, uma cortina, um banheiro, alguma coisa para o banheiro, alguma coisa para a sala. Alguma coisa nova você precisa na sua nova casa. A mesma coisa é a nossa mudança. Então, quando eu estou falando que alguns móveis que você tem lá não vai servir mais, então alguns hábitos, alguns costumes, às vezes até algumas amizades, não vai poder fazer mais parte. Vai ter mudança. Virão novas pessoas, novos hábitos, novas parcerias, novas oportunidades. Algumas coisas você vai só trocar de lugar e vai reaproveitar aquilo de uma forma diferente, mas você vai reaproveitar. Nossa, isso aqui eu tenho, agora eu posso reaproveitar. É a mesma coisa. Na medida que eu vou mudando, eu tenho que lembrar da mudança quando eu faço uma mudança. E a mudança dá trabalho. Embala, desembala, limpa e ajeita aqui, ajeita ali, e aqui não ficou bem, e agora isso aqui não dá mais, isso aqui não serve mais. É a mesma coisa quando a gente está mudando. E se prepare também, porque quando a gente começa a mudar, a primeira questão que vem é a família. Nossa, você está diferente. E aí você, por medo de não pertencer, fala, eu tenho que voltar a ser como que era antes, porque a minha família está me desprezando. Então, eu preciso voltar a fazer tudo como antes. Então, exatamente. Ou a igreja, ou sei lá, ou algum grupo que você participa, alguma coisa muda. E tem que pensar também que tudo é frequência. Coloca isso na cabeça. Tudo, o universo gira
em torno de frequência. Quando você começa a elevar a frequência e aquelas pessoas que fazem parte do seu cotidiano não elevam a frequência, vai acontecer um distanciamento. Não precisa brigar, não precisa nada. De repente você vê, nossa, fulano eu quase não vejo mais. Por quê? Porque ela está numa frequência e você está na outra. Elevou a frequência, a gente perde muita amizade. Se distancia, vamos dizer assim. Não é que perde, distancia. As coisas ficam um pouco mais distantes porque agora estamos em frequência diferente. Entendeu? Então, e aquelas pessoas também que fizeram parte da nossa vida, elas foram importantes, porque naquele momento a gente vibrava na mesma frequência e elas fizeram parte de algo importante na nossa vida que elas precisavam, não é para descartar as pessoas, mas precisavam delas. Mas acontece às vezes, vamos dizer assim, um distanciamento natural, quando as frequências começam a mudar, né? Aí eu pedi para vocês tomarem 3 atitudes, né? Esse era o exercício. Mas essas atitudes, eu não estou aqui pedindo para vocês abrir um negócio novo, comprar um carro novo, mudar de casa, trocar de marido, não é isso, né? É atitudes, às vezes, por exemplo, eu reclamo muito. Então, de repente, eu vou parar de reclamar? Então, se eu vou mudar o hábito, uma atitude, que se eu reclamo muito, eu quero mudar esse hábito, como que eu mudo esse hábito? Começo a agradecer. Eu troco o hábito de reclamar para uma nova atitude de gratidão. Ou, de repente, eu preciso fazer caminhada, não estava fazendo, estou muito sedentária. Então, são atitudes. Ou vou alimentar a minha rede social, que eu não estava alimentando, eu vou fazer uma parceria, eu vou começar a fazer, vou criar uma lista de transmissão para mandar algumas ofertas, algumas coisas do meu trabalho para os meus clientes. São atitudes simples, não estou falando para ninguém fazer algo revolucionário, né? É nesse sentido. Bom, então, vamos relembrar um pouquinho essa questão das crenças. Então, trabalhamos bastante essas crenças e colocando, então, que as crenças de identidade, de merecimento e de capacidade, elas foram desenvolvidas principalmente na nossa infância, tá? E como que nós vamos ressignificar essas crenças? Porque isso que é o mais importante, ou mudar, podemos usar o nome que a gente quiser, reprogramar, ressignificar, né? Transmutar, o que você quiser. Então nós vamos, uma das formas, fazer a substituição da crença negativa para uma positiva. Então se eu digo assim, eu não tenho sorte no amor, é uma crença. Como é que eu vou colocar ela no termo positivo? Eu tenho muita sorte no amor. Ou eu consigo relacionamento saudável. Eu tenho relacionamento saudável. Você precisa transformar ela numa crença positiva. Mas muitas vezes, quando você vai fazer o exercício de transformar numa crença positiva, uma negativa para uma positiva, o cérebro vai falar assim: mentirosa. Você não tem relacionamento saudável, coisa nenhuma. É a mesma coisa assim, eu estou devendo até o último fio de cabelo e eu vou lá no espelho e falo: eu sou rica, eu sou milionária. Aí o cérebro fala: mentirosa, você não é coisa nenhuma. O que você pode fazer se você for colocar no positivo e isso te dá essa sensação? Você pode dizer assim, você pode ir na frente, esse é um exercício excelente para fazer. Então você vai na frente do espelho e diga assim, por exemplo: parabéns, Edilaine, você está a caminho de ser uma terapeuta renomada. Então você fala: você está a caminho, você está conseguindo, entendeu? Você está se transformando. Você usa assim uma frase que você está caminhando naquela direção, porque é um processo para o cérebro não falar assim, mentirosa. Então, por exemplo, você está gorda e você chega na frente do espelho e fala: eu sou magra. Não. Então, parabéns, Antônio, você está a caminho de conquistar os seus 70 quilos. Vai falando, às vezes, gente, para algumas pessoas vai ser rápido, para outras pessoas vai ser demorado, tem que ter paciência. O processo não é igual, cada pessoa é única.
É a mesma coisa que fala, muita gente fala, Antônia, 21 dias então, é 21. Gente, esquece 21 dias. Não tem 21, nem 33, nem 66, não existe isso. A questão dos 21 dias foi o médico que fazia a cirurgia plástica e ele fez a pesquisa que 21 dias para as pessoas se adaptarem com a nova fisionomia quando fazia uma cirurgia plástica, para se adaptar. Tem a ver com a cirurgia plástica, não tem nada a ver com mudar a mente. Depois tiveram aquelas outras duas pesquisadoras, que eu esqueci o nome delas agora, que elas foram pesquisar quanto tempo a pessoa levava para mudar o hábito, a atitude, o comportamento, quando elas queriam. Ela pesquisou, teve gente que ficou entre 8 e 212. Elas somaram os 2 anos de pesquisa e deu 66. Mas é uma soma de uma pesquisa. Então tem gente que demorou 8, teve gente que demorou 212 dias. Então, cada pessoa é única. Tem o seu processo de mudança. Então, é igual a constelação. Tem gente que muda sim, tem gente que demora. Precisa até mais de uma. Depende, cada ser humano tem o seu processo. Não é uma mágica. Faz 21 dias e vai dar tudo certo. Você precisa entender o seu processo. Quanto tempo você vai gastar para mudar o seu hábito. E parar com esse negócio de 21 dias, de não sei quantos dias. É quanto tempo você precisa. Aí, escrevi, está errado ali, não é afirmações, ele corrigiu sozinha. É afirmações. Afirmações, não é afirmações. Ali onde está aí, é o. O que é afirmações? É uma forma da gente começar a perguntar por que a gente merece aquilo. Então, vamos supor. Se eu falo assim, que eu quero emagrecer e pesar 70 quilos, por exemplo. Como é que eu poderia dizer? E de repente eu falo, não vai dar certo, não vou conseguir. Por que eu mereço pesar 70 quilos? Aí você tem que ter resposta para isso. Então vamos supor, por que eu estou fazendo caminhada? Por que eu estou me alimentando saudável? Por que eu estou fazendo atividade física? O cérebro tem que responder o porquê. Por que eu mereço comprar? Eu quero comprar. Então vamos supor, pegando lá a questão do relacionamento, né? Se eu pego lá, eu tenho sempre relacionamento tóxico. Então vamos supor lá, que nem as mulheres escrevem, eu tenho dedo podre para o relacionamento amoroso. Então você vai escrever diferente. Eu tenho muita sorte, eu tenho um dedo saudável, sei lá o que você quiser escrever para ter um relacionamento amoroso. Aí, como é que ficaria a afirmações? Você precisa responder essa pergunta. Por que você merece, né? Tá até aqui, ó. Tem um exemplo aqui. Por que eu mereço ter um relacionamento saudável? Vamos supor, porque eu sou uma mulher honesta, porque eu trabalho, porque eu sou dedicada, porque eu sou amorosa, porque eu sou leal, eu sei respeitar. Você precisa responder o seu porquê. Esse porquê tem que ter tem que ter respostas positivas. Mas não é difícil, não. Essa é a melhor forma de ressignificar. Mas eu acho assim, quando você entra nessa fase, foi bem pesado. Essa autoobservação, né? Por exemplo, a questão do dedo podre. Aí tu começa a olhar para os relacionamentos e ver os motivos pelo qual tu atrai toda essa neve. Então, para mim, assim, como é que a gente não cai nessa? Primeiro tem que limpar, né? Enquanto não limpar... Oiê, pode entrar. Enquanto não limpar... A gente vai olhando e vai limpando, né? Enquanto eu não limpar lá, né? Aquilo que está me impedindo, eu não vou conseguir, né? Muitas vezes eu vou ter que limpar. E muitas vezes limpando eu vou ter que escrever o porquê que eu mereço. Gente, se não tiver claro o porquê você merece conquistar aquilo que você quer, mudar aquela crença que está te impedindo, aquela crença que está te impedindo de conseguir o que você quer. Dá aquele sentimento de merecimento. Enquanto não trabalhar isso, não. Pode. Com licença, boa noite, gente. Boa noite. A gente vem de Bernardo, não que vem a porta. Então, limpa primeiro, por isso que eu estou indo por etapa. Limpa, descobre a origem e começa a ressignificar.
Mas às vezes, até você começando a fazer esse exercício sem ter limpado, porque às vezes não descobriu a origem ainda, a memória vem. A memória vem. Então, eu preciso começar a trabalhar a situação para eu poder descobrir o que é essa trava, onde está essa trava. Enquanto eu não descubro, fica desafiante mesmo, né? Então, que nem ali, ó, eu nasci pobre. Então, vamos supor assim, nunca vou ser rica porque eu nasci pobre. Aí, você pode mudar. Eu nasci para ser próspera. Ao invés de eu nasci para ser pobre, eu nasci para ser próspera. Esse é colocando no positivo. Agora, por que eu nasci para ser próspera? Porque eu trabalho. Aí você começa. Porque eu estudei, porque eu trabalho, porque eu tenho um emprego, porque eu sou inteligente, porque eu sei fazer isso muito bem, eu posso transformar esse conhecimento que eu tenho numa renda. Então, você começa a... E não fica muito falar que eu mereço ganhar na loteria, que não sei o quê, porque, ó, eu sinto muito. É 400 vezes mais chance de você cair um raio na sua cabeça do que ganhar na loteria. Isso já tem pesquisa. 400 vezes mais do raio cair na cabeça. Então, vamos sair um pouco dessa coisa de loteria, né, e começar a ver o que é que a gente pode entrar na realidade. Então, por que que eu nasci? Por que que eu mereço, né? Eu nasci para ser próspera, por quê? Coloca isso, por quê? E responde os porquês. E aí vamos numa coisa muito mais profunda. Que a grande crença, a grande origem da crença está aqui nisso que eu vou falar agora. Muita gente fala assim, porque a minha origem é pobre. Porque eu nasci pobre, eu casei com pobre. Enfim, como que eu posso ser próspera? Como que eu posso ser rica? Como se eu posso... Mas às vezes a gente fica, a minha origem, tá, a minha origem... Pai, mãe, avós, minha origem de hereditariedade é uma. Que é a minha linhagem que eu venho vindo, né, dos meus ancestrais. E que eu devo respeitar e honrar. Mas honrar não significa que eu tenho que continuar no mesmo padrão de pobreza e miséria. Aí se você, independente se você acredita em Deus ou não, mas você deve acreditar que tem uma natureza, que tem um universo, que tem uma força maior que permite que tudo isso aqui aconteça, que rege tudo isso. Então, se eu acreditar que eu sou fruto dessa energia, dessa frequência, desse ser extraordinário que permitiu que eu viesse ao mundo, essa é a minha origem. A minha origem é essa. A situação do meu pai, da minha mãe, da minha avó são situações, são fatos. Eles também não nasceram para viver daquele jeito. Se eu ficar presa nessa situação de fato, eu nunca vou mudar a minha realidade. Mas se eu me conectar com a essência divina de onde eu vim, a minha vida transforma. Porque aí eu vou tomar posse de quem eu sou. Não tem povo mais próspero que os judeus. E eles não colocam isso. Lá não tem essa coisa. Você é de família pobre. Fique no seu lugar. Não. Eu sei de onde eu vim. Eu sei de quem eu sou filho. Eu sei quem sou eu. Enquanto eu ficar... eu sou filho de gente pobre. Sou filho de lavadeira. Sou filho de pedreiro. Sou filho de servente. Sou filho de isso, daquilo... gente, se fica nessa coisa não vai mudar nunca. Eu não estou nem falando de riqueza. Eu estou falando de prosperidade. Estou nem falando de riqueza. Porque riqueza... Eu penso que... Eu não penso que eu tenho que ser igual a minha mãe, não. Eu acho que eu tenho que ser melhor que minha mãe. Não é que... Meu filho tem que ser melhor do que eu. Tá, não é que você pensa que você tem. Muitas vezes eu não estou pensando nada de ser igual a minha mãe. Mas às vezes quando a gente vai conversar, a gente solta pra gente. Minha família é família simples, é família isso. Isso está impregnado. Às vezes até para um hábito de falsa modéstia. Minha família é simples. Minha família é de origem humilde. E humildade não tem nada a ver com pobreza. Humildade não tem nada a ver com pobreza. Mas o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes a gente se reporta à nossa origem. E Antônia, e também tem muito a questão relacionada a isso, sei por
experiência na família. Pessoa veio de uma origem humilde, prosperou, tem riqueza, mas não consegue usufruir disso. Sim, tem muito rico que não consegue. Aliás, tem muito rico que não é próspero, porque ele não usufrui nem do que ele tem. Tem o dinheiro, mas não desfruta dele de uma maneira assim, leve. Porque eu não estou falando de riqueza. Vamos deixar claro. Eu estou falando de prosperidade. Então, muitas vezes eu acho que eu não vou ter porque minha família não é próspera. Por exemplo, minha família, de repente, vamos pegar uma pessoa aí. Minha família é um brigueiro, é uma confusão, é uma encrenca, o povo não pode se encontrar. Então, vamos continuar brigando? A origem, a nossa essência é de briga? É de conflito? A nossa origem é para ficar doente? Não vamos só falar de dinheiro, não, vamos falar isso. É para a gente ficar doente? Seria para ficar doente? Não. Era para a gente ter saúde. Saúde, relacionamento saudável e dinheiro. Dinheiro para você ter pelo menos o essencial. O essencial. Nós estamos falando disso. Não estou nem falando de riqueza. Que para você ensinar os outros a ser rico, você tem que ser rico primeiro. Senão faz que nem um cara aí que escreveu um livro como se tornar rico e era super pobre, depois caiu na contradição, né? Então, entender isso aqui que eu preciso começar a... Gente, se começar a exercitar isso, vai melhorando a vida. É da noite para o dia? Não, é um processo. Até porque não dá para resolver tudo de uma vez só, porque se resolver tudo de uma vez só, morre. Tem que ser igual a novela, né? Vocês sabiam que a maioria dos infartos é porque resolveu alguma coisa? Vocês sabiam disso? Quando você resolve uma pendência muito séria na sua vida, o risco de infartar é grande. Exemplo, eu tô lá assim, não vejo a hora do meu filho se formar, não vejo a hora do meu filho se formar, não vejo a hora do meu filho se formar. Ou não vejo a hora de pagar essa dívida, de pagar essa dívida, de pagar essa dívida. Terminei de pagar a dívida, de repente, 3 dias depois infartei. Por quê? A família fica só contando a história. Aí o filho se formou, o filho casou, o pai morreu, a mãe morreu, alguém... Mas é porque resolveu um conflito. Cada conflito resolvido, a morte ronda. Então, ter trabalho, ter dinheiro e sorte no amor é utopia. Não vai ter os três. Lógico que tem. Lógico que tem. Imagina, isso aí é uma crença. Não resolveu tudo porque sempre tem cor. Veja bem. Não. Vou ensinar vocês a falarem. Você nunca pode dizer assim, tudo que eu quero na vida é pagar minhas dívidas. Você tem que dizer assim, eu quero muito pagar então minhas dívidas e viajar, e passear, e viver com mais leveza. Você tem que ter um projeto posterior àquilo que você está querendo resolver. A prioridade é isso, mas eu quero resolver isso para isso, para usufruir isso. Se eu falo assim, tudo que eu quero é casar minha filha, aí a minha filha casa, eu morro. Não, eu quero ver minha filha casar, ser feliz, poder ter neto, sei lá. Tem que ter projetos. Projetos. Entendeu? Eu quero concluir esse para ter outro. Então, gente, quem é que tem uma vida retinha, bonitinha, mesmo que o nosso relacionamento seja maravilhoso, mesmo que eu tenha recurso financeiro para ter o essencial daquilo que eu quero, e mesmo que eu tenha saúde, eu não tenho tudo, eu sempre tenho algo a mais. Por isso que a vida precisa ter sempre um projeto. Quando a gente perde os projetos de vida, e os projetos não precisam ser nada grandioso, pode ser coisas pequenas. Eu quero casar minha filha e depois quero reformar minha casa. É uma coisa pequena. Mas você tem um projeto, entendeu? Tem gente que acha que projeto tem que ser uma coisa monstruosa. Aí fica aquela... Vai para a internet, vê o povo achando aí, falando de propósito, aí fica tudo frustrado. Antônia, eu não tenho propósito. Filha, seu propósito hoje é pagar suas contas. Botar a sua vida em ordem. Meu propósito hoje, quando eu acordei, era pagar o aluguel. Entendeu? Vida com propósito, tá? Propósito é todo dia se acordar e fazer o melhor que você pode e ter projetos e ter sonhos. Isso é propósito. Mesmo que o seu sonho seja pequenininho, eu quero aprender a tocar teclado, sei lá. Eu quero aprender a dançar.
é projeto. É projeto. Entendeu? Não importa se o seu projeto é pequenininho. Eu já pedi perdão para os meus alunos de coaching. Eu formei muito alunos de coaching e já pedi perdão para eles, porque eu massacrei eles com o bendito do propósito, da missão de vida e da visão. E os coitados ficavam lá, mas como? Se vira, vai fazer a sua missão, vai fazer seu propósito. Botava 27 perguntas, responda essas perguntas, você vai encontrar seu propósito. Tinha gente que chorava. Perdão por eu ter feito isso com vocês, né? Perdão, né? Porque massacrei. Missão é você fazer aquilo que você está no lugar certo, fazendo o que você quer e se sentindo realizado. Isso é missão. Para que massacrar os coitados daquele jeito? Né? Vamos lá, vamos. E aquela coisa de doido, vamos dar conta disso. Então, é complicado. Às vezes a gente massacra os outros. Então, já falei de 2 formas de resolver a crença. Vou falar da terceira. Conversando com o autor da crença. Quem é que colocou? Se você conseguir descobrir quem é que colocou aquela crença na sua cabeça, você lembrar, é uma crença bem forte. Então, mas, por exemplo, vamos pegar assim... Uma pessoa que de repente a mãe falou assim. Não, eu vou falar um exemplo meu aqui. Minha mãe sempre falava assim, ó, que a mulher ela tinha que casar virgem, porque senão o homem ia passar sempre na cara dela, né? Quando eu casei, eu fiquei nua, eu falei, minha mãe não ia gostar disso. Isso. Primeira coisa que eu pensei, isso é uma crença, né? Porque né, se falava que a mulher tinha que casar virgem, né? O homem podia, mas a mulher tinha que casar. E isso pesa. Sim. Pelo menos, assim, várias, né? São várias crenças. Mas vamos supor assim que de repente, eu vou pegar até de uma pessoa que eu atendi. O pai dela falou assim para ela: você é a filha mais velha não casa. A filha mais velha vai ficar solteira para cuidar de mim, porque se você tiver marido, ele pode querer me maltratar, então você não vai casar. E ela acreditou nisso. E aí um dia, foi até numa palestra que ela caiu a ficha e ela falou assim, nossa, ela veio conversar comigo para eu atender ela. Nós ressignificamos isso. E ela inclusive tinha ido para a igreja evangélica. Aí ela falou para o pastor que tinha conversado comigo, tudo, e que eu cheguei nessa situação com ela. E o pastor falou, minha filha, está errado. Você tem todo o direito de se casar. Né? E ela mudou aquilo. Eu falei, eu trabalhei isso com ela. Quem disse que o seu marido vai maltratar ele? Por que só você desses 7 irmãos tem que ficar sem casar? Né? Para cuidar do seu pai. Você precisa ter uma conversa séria com o seu pai, que você pode cuidar dele, e seus irmãos também, que você não é a única, isso pode ser partilhado, e você agora decide se casar. 1 ano depois ela casou. Mas por quê? Ela fez a conversa com o pai dela. Ela fez isso, que eu vou ensinar isso para vocês agora. Se você puder conversar com a pessoa pessoalmente, maravilha. Se não puder, não dá certo, já morreu, sei lá, ou vai dar uma briga, você fecha os olhos, senta, fecha os olhos, imagina a pessoa na sua frente e, por exemplo, eu sinto muito meu pai. Essa crença de que a filha mais velha não pode se casar é sua. Eu escolho fazer diferente. Eu não posso abrir mão da minha vida porque você tem essa crença. Eu posso ter um marido que te aceita e além de mim, meus irmãos também podem cuidar de você. E ela foi falando isso com o pai, foi falando até ela sentir na alma. E quando ela sentiu na alma, 1 ano depois ela se casou. Ela arrumou um namorado na própria igreja e casou. E com um bom homem, que não foi maltratar o pai dela. Entendeu? Por que ia casar e arrumar um homem que ia maltratar o pai dela? E se são em 7, só ela abre mão, todo mundo estava casado. E ela não. 56 anos. Nossa! Já pensou? 56 anos sem casar. Se ela não quisesse casar, maravilha.
mas ela queria casar. Era o sonho dela, casar, entrar na igreja de noivo e casar. E construir a família dela. Então, descobriu a origem da crença. Então eu preciso descobrir o autor da crença. Quem foi que botou esse trem na minha cabeça? Que fez eu acreditar que é assim? Por exemplo, quem foi que colocou na sua cabeça que ninguém pode ter as 3 coisas? E por que as mulheres estão em desarmonia? Porque elas botaram isso na cabeça. Para eu ser uma grande profissional, ser uma empreendedora, eu não posso ser feliz no amor. Eu não posso ter sucesso no amor, sucesso profissional, sucesso financeiro. Eu tenho que abrir mão de um. Isso é coisa de mulher que está com uma crença errada. Eu posso ter tudo, eu posso ser mãe, eu posso ser profissional, eu posso ser dona de negócio, eu posso ser várias coisas. É a mesma coisa, eu já escutei um monte, principalmente aqui em Prudente, a mulher vai abrir um negócio, ela não tem marido, pô, coitada, como é que ela vai abrir um negócio se ela não tem marido? Como se o marido tivesse que tomar conta do negócio dela. Se ela não tem marido, ela vai ser fracassada. Isso é uma crença. Não tenho marido, não posso ter negócio. Ai, mas você vai ter um irmão, alguém que vai cuidar do negócio para você, um homem. Tem que ter um homem para cuidar do negócio. A mulher também pode cuidar. E nem por isso vai perder a sua feminilidade. Não vai deixar de ser feminina, de ter essa coisa bonita que a mulher tem, da nutrição, do afeto. Mas, assim, a mulher é mais nutritiva, mais afetuosa do que o homem. A mulher não precisa perder isso. E o mais pesado isso já na sociedade. Sim. A gente já nasce, a gente já cresce com isso dentro da própria sociedade, impõe com que o homem é melhor, que o homem não vive sem o homem, não faz nada sem o homem, no dia a dia, né? E não é assim, né? E o mais pesado. Eu acho que já foi pior, gente. Mas a gente está em transição. Estamos. Agora está mais Ó, aí achou umas telhas quebradas. Estamos. Eu tô querendo algo pra você, tadinha de você. Não tem homem em casa pra fazer isso. É. Mas tem tanta gente que tem homem que não faz, mas sim. Gente, os homens, a gente não pode colocar os homens como o vilão, não é isso? Os homens são bem-vindos e maravilhosos, são boa companhia. Se Deus fez os dois, porque os dois são importantes. Nós não podemos perder a nossa essência feminina e também começar a se comportar que nem homem. Porque eu nunca vi um homem querendo ser igual às mulheres. A gente que fica querendo ser, né? É questão de equidade, não é nem igualdade, é equidade. Por que não é igualdade? Porque a gente tem hormônios diferentes, forma diferente, corpo diferente. Essa diferença, eu não quero ser igual ao homem. Essas diferenças que eu tenho, eu quero preservar. Agora, na questão de equidade, de respeito, de direito, sim, somos iguais. Então é equidade. Mas na questão biológica, somos diferentes. Somos mais afetivas, né? Temos menos, o homem tem mais força física, nós temos mais força emocional, enfim, são várias, e aqui ninguém está comparando quem é melhor, não é nada disso. Os dois são importantes, os dois fazem uma boa parceria, quando está em harmonia, por isso que se chama Mulheres em Harmonia, para que a gente caminhe em harmonia e não precise ficar disputando nada com ninguém. Sim. E essa crença que não pode ter tudo, se fosse assim, a gente não era filho de Deus. Porque a essência divina é perfeita. O nosso egoísmo é que faz isso. E a gente muitas vezes... Gente, uma pessoa em harmonia, uma pessoa feliz, ela nem passa, ela não puxa tapete de ninguém. Ela não faz concorrência desleal. Ela busca os seus objetivos. E ela não fica nessa competição. Ela vai em busca de parcerias e não de competição. Competição desonesta, né? Então, conversando com essa pessoa, imagine, mas faça esse exercício mesmo. Senta, imagine a pessoa na sua frente e conversa com ela. Até você conseguir ressignificar. Eu tenho mais uma situação de uma cliente também que era muito séria. Ela casou e teve 2 filhas. E aí o marido ia muito para os Estados Unidos, então começou a ter uns problemas, traição, algumas coisas. E ela foi falar para o pai e para a mãe que ela ia se divorciar. Aí a primeira coisa que os pais falaram: filha divorciada não volta para nossa casa.
Aqui não entra de novo, então você se vira. Outra coisa, mulher não dá conta de se manter sem um homem. Então você tem que aguentar ele e continuar com ele. Ela falou não. E ela foi tentar fazer diferente, ela até divorciou. Mas aí que começou? Ela tendo que de alguma forma ficar pedindo dinheiro emprestado para irmão, pedindo dinheiro emprestado para um, para outro, porque ela estava com a crença principalmente que a mãe falava, que a mãe aguentou tudo. A mulher tem que aguentar tudo porque a mulher não dá conta de se manter com o trabalho dela. E hoje ela é uma grande profissional renomada. Entendeu? Então... Mais fácil comprar. Exatamente. Então, e aí também ela ficou naquela coisa, né? Que mulher divorciada, se casasse de novo, ia ter problema com os filhos, blá, blá. E enfim, ela também casou de novo e tá tudo bem. Então, são tudo crenças. A gente tem muitas crenças. Por exemplo, se eu tenho filho pequeno, não posso casar de novo. Gente, tem que saber escolher. Não é botar qualquer um dentro de casa. Mulher também judia, não é só homem que judia de criança, de enteado. A mulher muitas vezes também judia de enteado. A gente só precisa ver se a pessoa com quem a gente está se conectando tem harmonia com os nossos projetos, né? Está em sintonia. E quando a mãe fala, eu não abençoo isso para ser Então, aí tem que falar, eu sinto muito, minha mãe, que você não abençoa, mas é a minha escolha. E eu sigo com a minha escolha e mesmo assim eu pertenço. O grande problema nosso é, quando eu faço diferente do que os meus pais falaram, eu carrego culpa e começo a achar que eu não pertenço. E aí eu dou um jeito de me sabotar para voltar e falar assim, mamãe, você tinha razão. Né? Às vezes elas têm. Às vezes a gente está com a venda nos olhos, não enxerga o que os pais estão falando. Por isso que a gente tem que sair dessa onda de querer salvar o homem, ou o homem também salvar a mulher. Eu escuto muito isso, né? Ah, quando fulano casar com a fulana, vai ser a salvação. Ela vai ser a salvação dele. Ah, minha filha, se você estiver casando com alguém para salvar ele de uma situação, você arrumou para sua cabeça, porque nós não temos poder para consertar ninguém. Falaram isso pra mim, gente. É um peso que eu carrego. Graças a Deus você está salvando meu filho. Ah, Jesus. A pior situação é entrar num casamento sendo salvadora. Cuidado com isso. Não, ele vai mudar. Pode ser que ele não mude, né? São 20 anos já, né? Sim. Funcionou, mas não pode ser na situação de salvadora. Ela não assumiu o posto que foi dado. Sim, exatamente. Bom, as feridas emocionais da infância. Grande parte também das nossas travas estão aqui. Que virou uma crença, virou um padrão, virou um trauma, enfim, alguma situação. São 5 feridas que a gente normalmente carrega da infância. Abandono, rejeição, injustiça, traição e humilhação. Mas a culpa também é outra, tá? Então vamos lá, ferida do abandono. O que acontece com a criança que tem a ferida do abandono quando adulto, né? A dor de achar que as pessoas não querem, né? Ela assim não a querem e acaba sendo, às vezes, sendo uma intrusa. Ou fica buscando aceitação a todo custo. Então, por exemplo, eu acho que às vezes ela se torna uma intrusa para poder entrar no espaço, ou ela fica assim, fazendo tudo para agradar os outros. Para poder pertencer, né? Para poder fazer parte. Para eu fazer parte, eu faço tudo que as pessoas exigem de mim. Isso quando adulto, tá? Eu quero fazer parte, então eu faço tudo para agradar. A ferida da humilhação. Ela não se sente importante, faz também as coisas para agradar os outros, mas essa daqui, ela faz tanto que ela se sobrecarrega. Ela vai ficar exausta, cansada de tanto que ela faz para poder se sentir importante ali. Ou vai ser aquela pessoa também que para ter um pouco de status, ela é capaz de gastar dinheiro, pagar, fazer qualquer coisa para ela poder dizer que ela está num grupo, por exemplo, que dá um nome para ela, entendeu? Que dá poder. Vamos supor, vou para uma entidade para ser presidente de uma instituição, porque lá eu vou se sentir importante e não vou ser humilhada. Acha que vai curar a ferida da humilhação exercendo tal cargo. Quando conta o prêmio, o negócio da cidade. A maioria é inconsciente.
Eu já vi gente comprar o prêmio para fazer uma festa na cidade. Sim, é capaz de comprar para poder estar ali, entendeu? Para poder ser reconhecida. Cidadão, tarará. Entendeu? É capaz de fazer isso. Eu quero ser reconhecido. Então eu sou capaz de pagar para isso. Ou, por exemplo, vai também a família vai jantar, sei lá, os amigos, eu pago de todo mundo, que é para poder se sentir reconhecido. Eu pago a conta. Pode deixar que eu pago tudo. Tem muito a ver. Exatamente, mas pago a conta de todo mundo porque saí de lá com a sensação de que eu estou por cima. E aí, né? o outro que está vendo isso também pode falar um monte de coisa, né? Que essa tem isso. Exatamente. E mesmo no trabalho voluntário, existe muita pesquisa que nem todo mundo está no trabalho voluntário exatamente com o objetivo de servir. A maioria está curando uma ferida. A grande maioria dos voluntariados está curando uma ferida. Mas como? Se ele tomar consciência que ele está fazendo aquilo, por isso sim. Certo? Mas muitas vezes é uma ferida. Seja uma ferida porque alguém da família passou por uma situação daquela. Exemplo, perdi uma pessoa com câncer, vou trabalhar com o câncer, mas porque tem uma ferida, né? De que perdi uma pessoa que eu amo com câncer, um exemplo. Ou para aparecer também, por status. Também tem isso, eu vou para aparecer porque lá eu tenho status. Por culpa, eu fiz alguma coisa errada lá atrás, agora eu preciso fazer um trabalho voluntário para compensar as coisas erradas que eu fiz. Sim. Não é a porcentagem, a grande maioria é. Pouquíssimos estão realmente por servir. Pouquíssimo. Entendeu? Vamos dizer assim, 95% está por alguma ferida. Alguma coisa que está mal resolvida. E aí ele precisa fazer aquilo ali para ele se sentir. Ninguém está aqui para acusar ninguém. É melhor do que ir fazer maldade. Se ele está fazendo algo para o bem, sem julgamento. Né? Falando isso assim, a gente precisa identificar, eu estou fazendo isso por amor mesmo ou é por uma ferida? Até a nossa profissão tem muito a ver com as nossas feridas. Com a nossa história. Né? Tem. Por que eu fui ser professora? Entendeu? É para curar uma ferida, né? Senão não teria sido. Porque quando eu era criança, meu pai era muito pobre, arrendava terra para trabalhar, ou ia ser de meieiro ou de empregado mesmo. E aí era muita pobreza mesmo. E o meu pai, eu lembro que meu pai era muito humilhado, assim, às vezes ele desbravava, a gente pegava aquelas terras, assim, com aqueles colonhão, tudo, ele, com aquela foice, ia cortando tudo, tombava, trabalhava tanto, mas era muito humilhado. E aí ele me colocou numa escolinha do sítio, lá onde a gente morava, que ali ele era o único empregado ali, que tinha filho na escola, porque os outros filhos desempregados nem estavam indo na escola, né? Então eu era a única filha de empregado que ia para a escola, junto com os filhos dos donos de sítio, né? De fazenda, de sítio. E aí eles estavam todos bem arrumadinhos. E eu com aqueles vestidos que minha mãe pegava, aqueles vestidos, aqueles sacos de açúcar, que comprava, de feijão, e vinha tudo branco, mas escrito, né? Ela aquarava, tal, tirava aquela tinta, tingia, aquelas letras, tingia, ainda ficava às vezes uma marquinha de letra, e lá eu ia para a escola, que nem a gata borralheira, né? Sapato de plástico rasgado, cabelo tudo desajeitado, aquelas roupas horríveis, tudo de saco. E aí as crianças tudo de gravatinha, as meninas com aqueles vestidos de rococó, cianinha, tudo bordadinho, camisa de, tricoline, né, que se falava. E eu lá, parecendo a gata borralheira. Aí na hora do recreio, tinha meia hora lá para brincar, para fazer roda, fazer um monte de coisa. E a professora pegava e colocava o pessoal para brincar. E eles falavam assim, professora, se ela entrar na roda, for brincar com a gente não brinca. Então o que a professora fazia? Me botava embaixo de uma árvore. Eu queria brincar e chorava. O que a professora mandou fazer? Tapetinho de tampa de garrafa, de tubaína. E todos os dias ela arrumava um motivo para me colocar de castigo de joelho em cima do tapetinho. Aí ela trancava a porta e botava eu lá de joelho. Quando ela saía, eu tirava um pouco o joelho, né? Porque doía muito. Mas quando ela ia lá, ela olhava do buraco, ela via que eu não estava com o joelho em cima da tampinha,
Ela me batia, pegava assim, eu tinha um cabelo comprido, ela batia a minha cabeça na parede. Batia muito. Deve ter morrido bem ela. Não sei. Não sei. Mas enfim. Já morreu já. Já morreu. Né? E aí, aquela foi uma dor que eu carreguei por muitos anos, daquela revolta daquela professora. E, por exemplo, essa questão que você falou agora me veio um insight. E a gente também pode, de repente, não ser a nossa ferida e ser a ferida da mãe? Sim, sim. Porque, por exemplo, a minha mãe era analfabeta. Uhum. Pela minha mãe, eu agora vou ser professora. Eu não pude, a minha mãe não pôde, eu criança, como você na escola, eu queria pegar o caderno e ensinar. Então, eu vou ensinar, já que eu não pude para minha mãe, eu vou ensinar, né? Já que a minha mãe não pôde, eu agora faço por vários. Então, a nossa profissão tem muito a ver com a nossa história. Quando a gente olha, seja para minha ou para minha família, sempre vai ter uma história. E essa história aí da professora foi uma coisa que me machucou, que feriu minha autoestima, que me fez eu me sentir a pior das criaturas na face da terra. Então, ir para a educação e ainda hoje ter uma escola, né, foi a cura da ferida, né? Hoje eu não sinto mais necessidade de ter escola, às vezes eu tenho até vontade de despedir dela, porque já curei essa ferida, já não tenho mais aquela sintonia, né? Mas enfim, da humilhação eu já falei, né? Da injustiça, né? A dor de ser usada. Essas pessoas normalmente articulam muito bem pelo medo de ser usada. Ela tem tanto medo de ser usada que elas articulam. Às vezes elas são até muito desconfiadas, tudo precisa ser escrito, ser muito documentado, ser muito registrado, porque ela tem uma dor de ser usada. E ela pode até aprender com isso e usar os outros também, tá? Ferida da traição, a dor de ser trocado. Normalmente é um homem ou uma mulher muito inseguro, ciumento demais, né? Não confia nos relacionamentos, não confia em ninguém, acha que todo mundo está traindo ele, às vezes tem mania de perseguição, porque na infância teve uma traição. Aí você pode dizer, mas a criança, como que a criança pode ter sido traída se era uma criança? Não é traição sexual. Traição pode ser assim, ó. A mãe falou assim: domingo vou levar vocês no parque. Ou para ver a avó que eles tanto queriam ver. Queria alguma coisa que a criança queria muito. Aí ela brigou com o marido, ficou meio azeda. Não vou levar ninguém, não sei o quê. Então, para a criança aquilo foi uma traição. A promessa que não é Mas cumprida, pode né? ser a traição do pai com a mãe? Pode também ser a traição do pai com a mãe, da mãe com o pai, enfim. Porque na traição do pai com a mãe, o filho também se sente traído. Sim. Meu pai me trocou e se constitui família e outros filhos ainda? Sim, mas aí é uma coisa que nós fazemos isso, né? Seja o homem ou seja a mulher, independente, vamos supor, se eu traio meu marido e vou embora com outro homem, ele de repente coloca meus filhos contra mim. Sua mãe abandonou nós por outro homem. Sim. Ou nós mulheres podemos dizer, seu pai nos abandonou, nos traiu por outra mulher. Espera um pouquinho, pai e mãe não trai filho, nesse sentido não. Ele não é casado com a criança. Nesse sentido, vai mais pela lealdade ao pai. Não, mas é que nós na separação não sabemos separar e coloca que o pai ou a mãe nos traiu. Ele traiu a companheira, o companheiro. Tanto ódio do marido, eles estavam se divorciando e eles tinham 4 filhos. E os filhos já estavam adultos. E ela queria, como ela foi a que constituiu a riqueza, construiu a riqueza por ser médica, e ele não, ele era um trabalhador com a profissão mais simples e ganhava pouco, ela não queria fazer a partilha meio a meio. E os filhos queriam que ela fizesse a partilha meio a meio, mesmo tendo acontecido lá dele ter traído ela. E ela estava com ódio dos filhos por causa disso. E ela pegou um cachorro para ser o marido. E ela olhava para ele e falava, você é um cachorro, e xingava, mas deixa ela xingar ele à vontade. Aí depois ela pegou e falou assim, não, mas os meus filhos têm que ficar do meu lado e eles estão do lado do pai. Aí eu falei assim, gente, o que eu vou falar para essa mulher? É uma psiquiatra, tem 500 argumentos para ficar me contestando, porque ela tinha tudo quanto era argumento para me contestar. Eu preciso encontrar uma frase para tocar no coração dessa mulher. Aí eu falei assim, e se os seus filhos falassem assim, mamãe, como você quer que eu odeie o homem que você escolheu para ser meu pai? Quando você o escolheu, eu nem conhecia, eu não existia. Ela desmontou. E quem escolheu esse homem para ser pai dos seus filhos foi você. E ele escolheu você para ser mãe dos filhos. Então não bote os filhos no meio dessa briga.
Precisa aprender a divorciar, não coloca os filhos no meio da briga. Entendeu? Mas naquela hora ela mudou totalmente. Foi ela que escolheu ele. E agora ela queria que eles odiassem o homem que ela escolheu. Como que eu escolho um homem para ser pai dos meus filhos, ou uma mulher para ser mãe dos meus filhos, e depois eu quero que os filhos odeiem a mãe deles ou odeiem o pai deles? Está errado, gente. Eu não posso fazer isso, foi eu que escolhi. Se eu errei na minha escolha, eu tenho que resolver. Quem arrumou o problema que tem que resolver. Não posso botar meus filhos no meio. Porque eles são filhos. Os filhos amam os dois. E a gente não teria que colocar ódio nos filhos, referente a pai e mãe. Independente do que aconteceu, a gente teria que falar, é seu pai, é sua mãe. Respeite. Ele pode estar errado, mas continua sendo seu pai. Ela pode estar errada, mas continua sendo sua mãe. E às vezes a gente afasta totalmente, inclusive, do pai. Que é um grande erro, né? A dor da rejeição. Essa é brava, hein? Essa aqui é a dor de não ser aceita. E essa daqui, cada vez que essa pessoa... Gente, quando a pessoa que tem a ferida da rejeição, a gente tem que pisar em ovos para falar com ela. Porque se você falar uma coisinha que desperta a rejeição, a dor, a ferida, pronto, você arrumou um inimigo. Porque você vai fazer aquela pessoa muitas vezes chorar, ficar triste. Por quê? Porque ela tem a dor da rejeição, né? E ela é tão carente, é uma judiação essa daqui, viu, gente? Porque essa aqui leva a depressão, leva até o suicídio. Ela vive de afeto, de migalhas. Ela faz tudo para agradar em troca de uma migalhinha de afeto. Às vezes dá presente sem poder. Ela já está sobrecarregada e ela pega mais coisa para fazer para agradar. Porque ela morre de medo de ser rejeitada. Se alguém rejeitar, é uma dor imensa para essa pessoa, né? E vive fazendo tanto pelos outros que ela perde a essência dela. A culpa ou a autopunição, né? Embora não está na bibliografia das feridas, mas a culpa também é uma ferida. Então, essa pessoa vive se punindo, ela vive se auto-sabotando, porque ela carrega culpa. Essas culpas podem ser, por qualquer coisa. Por exemplo, a mãe falar assim, ou o pai, tanto faz. Casei com a sua mãe porque ela ficou grávida de você, estraguei minha vida. Eu tinha um futuro brilhante pela frente, deixei de estudar porque tive que casar com a sua mãe, ou vice-versa. É uma culpa. Puxa, meu pai é um fracassado, ou minha mãe é uma fracassada, porque ficou grávida de mim. Eu posso carregar essa culpa para o resto da vida e não me permitir vencer na vida. É por isso que eu falo, tem que descobrir a origem. Quando a gente descobre a origem de onde vem a nossa trava, a gente se cura. Porque descobriu a origem. Então, de repente, minha mãe falou isso para mim. Então, ou meu pai, e eu estou nessa ferida, que eu não mereço ter nada. Eu tenho um cliente que a mãe dele teve um aborto. Ele é o terceiro filho contando um aborto. E os pais, ele cresceu ouvindo os pais falando assim, se seu irmão não tivesse abortado seu irmão, tivesse nascido, a gente não teria você. Só temos você porque seu irmão morreu. É que nem falar que é o bebê arco-íris, isso me incomoda. Porque a criança já nasce com aquele peso. Quando vem logo depois engravida. Eu não sei expressar dessa forma, mas eu sempre que vejo isso, eu penso exatamente assim. Então, se eu tenho na minha mente que eu só nasci porque meu irmão morreu, é um peso muito grande. É um peso muito grande. Uma falta de sabedoria dos pais. Muito grande de falar isso. Então, essa pessoa às vezes vai se sabotar para sempre. Então, precisa descobrir a origem. Antônio, outra coisa que eu acho que vai gerar uma nova briga, não sei qual que seria, talvez tenha que dar na rejeição, é essa coisa do chá revelação. A doutora Eleonor Luzes fala isso, que são Sim, mas é uma... Não o chá só revelação. aquela coisa... Vamos supor, o pai está lá. Eu quero um exemplo. Eu falo porque eu tenho muito disso, viu? Eu tenho muitas clientes que o pai queria um menino e nasceu uma menina. E é uma coisa que eu pego muito para constelar. E ela chega lá, mas meu pai não aceitou bem minha gravidez, quando soube que eu era uma menina, meu nascimento, porque ele queria um menino.
E às vezes essa menina que nasceu hoje é uma mulher que às vezes se comporta assim, assume tantas responsabilidades masculinas que é para dizer assim, papai, ó, eu não nasci menino, mas eu estou fazendo tudo como se eu fosse menino, tá? E ela fica se sabotando para dizer, eu estou fazendo tudo como se eu fosse menino, então olha para mim, que eu estou fazendo tudo para te agradar, né? E aí se sabota demais. Não é só, entra aqui na culpa. Eu tenho culpa de não ter nascido menino, de ter nascido uma menina, então eu preciso me punir, eu preciso fazer tudo para ser aceita pelo meu pai ou pela minha mãe, porque eles não queriam uma menina, queria um menino. Então, essas coisas que são faladas para os filhos vão destruindo a nossa vida. Por isso que eu estou dizendo para vocês, para a gente entrar em harmonia, a gente tem que fazer essa cura. E essa cura não é uma coisa tão simples assim. O que eu estou passando para vocês é processo de 20 anos de estudo e de vivência, né? Então, se você, às vezes a gente fala assim, a hipnose vai resolver isso, ou a PNL vai resolver aquilo, a terapia vai resolver. Gente, às vezes a gente precisa mais de uma. Quando eu até falei aquele dia, mistura tudo, mas mistura no sentido bom, que eu quero dizer assim, pega o bom de cada um. Você pega o Freud, ele tem coisa boa, você pega Jung, ele tem coisa boa, pega o professor Sérgio Secato, pega Milton Erickson, enfim, vamos pegando as coisas, a gente vai vendo que cada um tem coisa boa e cada um colabora para as nossas curas. E que bom que esses homens e essas mulheres foram grandes pesquisadores e muitos outros continuam ainda, que traz para a gente ferramentas que nos ajudam a se curar, que nos ajudam a encontrar. Pega o Bert com a constelação familiar e muitos outros aí, que não dá nem para falar de todo mundo, né? Pega o Eric Berne, que estudou tanto a criança, a questão do análise transacional. Quanto que o Eric Berne colabora com a gente na questão da criança rebelde, da criança submissa, do adulto, né? Do pai crítico, o pai rígido, o pai que permite, o pai amoroso. Como é que essa convivência familiar, na construção dessa criança, como é que isso interfere, inclusive, na nossa vida adulta. Eu acho até que curso de análise transacional era uma coisa que todo mundo tinha que fazer, entendeu? Para entender a criança, né? Como é que essas coisas acontecem, como é que a gente se forma. Então, aqui ó, só estou aqui porque meu irmão morreu. Isso foi um exemplo, inclusive, que eu peguei, né? Aí tem uma outra história de uma outra cliente, que o pai dela tinha uma coisa muito assim com o cabelo dela, né? Uma coisa com o cabelo, que eu não podia cortar o cabelo. Para cortar um pedacinho tinha que pedir autorização para o pai. E um dia a irmã foi lá e via que o pai tinha muita coisa com o cabelo da irmã e o dela não era tão bonito assim, foi lá e encheu a cabeça da irmã de chiclete. Aí a mãe teve que cortar, né? Quando o pai chegou e viu o cabelo cortado, a menina começou a chorar demais. Olha o que fez com o meu cabelo, fez aquele escândalo. O pai pegou a filha que colocou o chiclete na cabeça e deu uma surra tão grande que a surra foi tão forte que a menina morreu. Aí ela ficou com a culpa, né? Os pais se separaram, o pai virou alcoólatra, morreu na calçada por causa dessa culpa também. E aí essa pessoa ela chegou a pegar até o caminho das drogas, de tão que ela se sentia culpada. E foi muito difícil trabalhar essa moça, né? Então, mas na medida em que ela foi entendendo tudo isso, ela se libertou e conseguiu alavancar. Alavancou a vida. Ela não permitia ter um relacionamento, era tudo tóxico, tudo era... A profissão não dava certo. Hoje ela está fazendo tudo que ela quer, na cidade que ela quer, com o marido que ela quer, do jeito que ela quer. Mas foi um processo longo para ela chegar nesse ponto, né? Então, ó, mudei de cidade. Aqui também é outro caso que eu peguei. O cara mudou de cidade porque o banco trocou ele de cidade. O pai não queria que ele trocasse, ele trocou, 3 meses depois o pai morreu. Agora ele não se permitia ficar bem. Estava inclusive entrando em depressão, numa culpa imensa por causa disso, né? Como se ele fosse culpado da morte do pai. Cometi uma traição e minha esposa entrou em depressão. Então, agora eu sou culpado, né? Porque ela entrou em depressão. Mas ela não precisaria ter entrado em depressão, poderia ter reagido e tomado atitude, né? Então isso é uma ferida dela. Algumas frases que geram culpa e lealdade.
Abandonei os estudos porque fiquei grávida de você. Aguentei tanto sofrimento que seu pai fez comigo para não te deixar sem pai, né? Aguentou todo o sofrimento do pai para não te deixar sem pai. Me casei obrigado com sua mãe por causa de você. Então, isso gera uma criança muitas vezes adaptada, que precisou se afastar emocionalmente, né, da família, ou não se sente pertencente, se sente uma pessoa excluída, parece que eu não faço parte daquela família. Enfim, que horas são, gente? 8. Então agora nós vamos fazer outros exercícios. Chega de falar tanto. Agora nós vamos pensar em exercícios para mudar a realidade. Então, vamos pensar assim. Você quer mudar a sua vida. Então, um exercício que você vai fazer, se você quiser, claro, a partir de hoje, durante quanto tempo você quiser. Não tem negócio de 10 dias, 7 dias, 20 dias, pode fazer a vida toda. Primeira coisa, nós estamos na Terra e temos uma conexão também espiritual. Então você vai fazer sempre esse exercício com os pés no chão e a cabeça reta, conectada com o alto. Você tem que imaginar assim, estou conectado na Terra e com o universo, né? Com o celestial. E aí você coloca as suas mãos aqui e num sentimento de gratidão, e nós podemos fazer isso agora, e você vai dizendo gratidão por tudo aquilo que você quer, como se você já tivesse conseguido. Então, por exemplo, gratidão pelo carro tal que eu vou ter, gratidão pelo relacionamento amoroso que eu vou conseguir, vou me casar, vou isso, vou aquilo, vou aquilo, vou aquilo. Vai falando tudo aquilo, agradecendo como se você já tivesse conseguido tudo isso que você deseja, mas conectado. Mas esse exercício precisa ser feito todos os dias. De preferência que você faça olhando para fora. Se puder fazer no ar livre, melhor ainda. Porque você vai estar em conexão com a Terra e com o Celestial. Pode até olhar para cima e agradecer. E começar a agradecer. Esse exercício ele é feito antes de dormir. Não é a qualquer hora. É antes de dormir. Porque aí o próprio cérebro à noite vai trabalhar para você conseguir isso que você quer para conquistar. É da noite para o dia? Não, não prometo mágica para ninguém. Mas a gente vai melhorando a nossa vida. E começa com pouco. Não precisa começar com muita coisa. Então, eu posso começar a semana inteira, vou agradecer por 3 coisas que eu quero. Porque às vezes se for muito, depois você começa a nem lembrar. E depois no outro dia, quando você levantar, a primeira coisa que você vai fazer quando você levantar, sair da cama, você não vai já pegar celular, nada disso. Você vai botar o pé no chão, ficar ereta e falar gratidão por todas as bênçãos recebidas e pelas que eu vou receber. Todo dia. Levantou, gratidão pelas bênçãos recebidas e pelas que eu vou receber. E vai fazendo esse exercício todo dia. Esse exercício não precisa ser só coisas, não. Por exemplo, gratidão pelos meus filhos estarem unidos. Gratidão pela minha família. Gratidão pela minha saúde. Gratidão pela saúde do meu marido, pelo filho. Não importa, gente. É tudo aquilo que o seu coração está sentindo, de que você quer, e você já vai agradecer como se você tivesse conseguido, né? O outro exercício, que é aquele... Essa coisa de 3, você falou? Não, eu falei assim, às vezes não começa com muito, começa com 2, 3, 4, porque se você colocar 10, 15 coisas no mesmo dia, às vezes você começa a esquecer. Não tem importância. Quantas vai fazendo, tudo aquilo que seu coração vai pedindo, você vai fazendo. Não é que não pode colocar 10. O que eu estou querendo dizer é assim, veja bem. Eu sei que todos nós temos o direito de sonhar grande e devemos. Só que, vamos pensar assim, a gente às vezes ainda está numa bendita crença de que não merece. Às vezes a gente ainda está nessa crença. Eu não mereço tal coisa ainda. Eu vou precisar de
mais tempo, sei lá, mais recurso. Essa palavra é difícil, tem que tirar do nosso vocabulário. O difícil troca por desafiador, desafiante. Não use a palavra difícil. Nem batalha, nem luta. Né? Não, tem gente que fala, tá uma luta, parece que então vai lá fazer parte do, como é que é? Vai lá, UFC, né? Como é que é? Antônia, esse exercício precisa verbalizar ou só pode ser em pensamento? Pode só em pensamento, não precisa verbalizar. Se quiser verbalizar, verbaliza. Se não quiser, Escrever também não. Você pode escrever, mas esse é diferente. Esse é conexão terra, medita terra e céu, né? Terra e celestial. É para a gente conectar, porque nós temos uma essência, né, divina. E a gente precisa se conectar com essa essência, com a nossa centelha divina, a nossa matriz original. Se estiver descalço também na terra, a gente sente até os... Descalço é melhor ainda. Se puder ser descalço, for na terra, mas nem sempre a gente tem a terra para pôr o pé, né? É maravilhoso, porque aí você conecta com a terra. Né? Terra e celestial. Então, às vezes, vamos supor assim, ó. Para a gente começar a acreditar que a gente merece as coisas boas, se a gente muitas vezes pede, por exemplo, vamos supor, que eu estou numa renda de R$3.000 e eu quero uma renda de 20, tá? Eu quero uma renda de 20. Só que se eu não estou acostumada com uma renda de 20, os meus hábitos, o meu costume, a minha mente não está preparada para de repente ter uma renda de 20 mil. Não é que você não queira e que você não mereça. Mas vamos ser sinceros, nem todo mundo tá? Tanto que tem gente que fala assim, não, eu só quero um pouquinho mais, um dinheirinho. Nem fala quanto que ele quer. Às vezes tem vergonha de falar. Tem gente que tem vergonha de falar que ele quer ter uma renda de 5 mil, gente. Sendo que 5 mil hoje é o básico para uma pessoa viver. Principalmente naquelas entrevistas de emprego que a pessoa pergunta, Sim. né, que a pessoa tem... Hoje é o básico. Se uma pessoa pagar aluguel hoje, 5 mil é o básico, praticamente. Se ela paga plano de saúde, aluguel, internet, tudo, pode botar 5 mil. E não estou nem falando para uma família, estou falando para uma pessoa. Aí se tem mais pessoas na casa, vai ficando mais um pouquinho leve ali, se todo mundo partilhar as contas, né? Mas uma pessoa sozinha hoje, para ela se bancar bem, viver bem que eu estou dizendo assim, bem razoável, né? Ter dinheiro para fazer uma viagem de vez em quando, pode pôr 5 mil, e olha lá. Então, mas às vezes eu estou aqui na renda de 3 e eu quero chegar no 20. Mas se a minha mente não estiver preparada para dar o salto do 3 para o 20, eu vou me sabotar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fatiar a minha meta. Eu posso começar assim, dentro para os próximos, vamos supor, 3 meses, eu quero estar com 7, um exemplo. Aí, quando eu cheguei no 7, que eu comecei a viver com 7 mil, a desfrutar de algumas coisas melhores, eu posso ir para o 10. Agora eu quero ir para o 10. Do 7 para o 10. Aí depois você pode ir para o 15. Depois para o 20. Quando eu estou falando de metas gradativas, é para poder trabalhar a mente, os hábitos, o costume, o jeito de viver para não se sabotar. Merecimento. É o merecimento. E também para acreditar. Porque às vezes eu não acredito. Então vamos pensar assim, se a gente pensa na lei da atração. Às vezes, a gente não está preparado para o muito. Tanto que quantas pessoas que ganham na loteria e na Mega Sena voltam para a pobreza? Porque a pobreza não saiu da cabeça dele. Então eu preciso ir tirando a escassez da minha para começar a ir ganhando confiança e chegar lá onde eu quero. Eu vou ganhando confiança aos poucos. Mas também as metas têm que ser realistas. Esses dias uma cliente minha que é terapeuta falou assim para mim, na mentoria: Antônio, eu quero 20... Eu falei, qual que é a sua meta de renda para a gente fazer aqui o planejamento? Ela falou assim, 24 mil. Aí eu falei assim, mas espera aí. Quanto você está cobrando a sessão? Os clientes antigos 100, alguns 120 e os novos eu vou cobrar 150. Você não vai conseguir fazer 24 mil com esse valor.
Só se você trabalhar cedo, tarde, noite, não tem mais tempo para ir no salão, não tem mais tempo para fazer academia, você não vai ter tempo para mais nada, você só vai atender. E ainda vai ter aquele cliente que vai faltar, que não vai pagar, que isso, que aquilo, que vai pedir desconto. E aí como que você vai chegar como terapeuta a 24 mil? Então vamos ser realistas. Então você vai subir sua sessão para R$500? 300 pelo menos? 400? Ah não, eles não vão pagar. Falei, então não adianta fazer essa meta. Então, como que eu vou fazer uma meta de tirar 24 mil se eu cobro de 100 a 150 o atendimento? E aí como você vai fazer? Você também não consegue assim, 1 hora para cada um certinho. Vamos pegar no meu caso de constelação. Eu faço de 2 em 2 horas a minha agenda. Porque se terminar antes eu tenho tempo de responder as pessoas, tudo. E se não terminar eu tenho 2 horas para atender aquela pessoa. Então a minha agenda é feita de 2 em 2 horas. E também você vai atender todos os dias? Não, você precisa ir no salão, você precisa fazer uma coisa, você tem que... Também tem que balancear isso com a ganância, né? Porque tem gente que vai, chega nos 10, chega nos 15, chega nos 20, mas sempre dá um jeito de gastar e viver na mesma, assim, sempre devendo, continua devendo, quanto mais quer, tem, mais quer, sabe? Não, mas aí a dívida tem outra situação. Eu faço dívida porque eu acho que alguém deve para mim. É outra situação. Aí pode ganhar 100 mil que você vai fazer dívida. Tá? Quando você faz dívida, para quem você vai pedir dinheiro emprestado? Eu não tenho a quem pedir. Não, mas vamos lá. Quem é quando você precisa? Banco. Por quê? O seu pai devia para o banco? Não. Devia para quem? Meu pai? Sua mãe, seu pai, seu avô? Quem devia? Não sei. Porque quando eu faço dívida, eu vou pedir dinheiro emprestado para aquela pessoa que eu acho que me deve. É possível que o sistema de outra pessoa interfira no nosso? Porque eu não consigo enxergar nada no meu passado, na minha origem. Principalmente do marido. Então, aí esse é o ponto. Muitas vezes o sistema do marido ou da esposa, do cônjuge, vamos falar assim, do cônjuge nos leva à falência. Porque a energia sexual é a energia mais forte que existe. Tá arrependido. Aí eu não quero mais conversar não. Muitas vezes o casamento, porque quando eu caso, eu passo a fazer parte do sistema do meu marido. Se eu casar 10 vezes, eu faço parte de 10 sistemas de maridos, né? Se eu casar 3, eu tenho 3 sistemas. Então, cada pessoa que eu casei, eu faço parte do sistema dele. O sistema do marido ou da esposa, ele interfere no nosso sistema. Então, muitas vezes, por exemplo, eu caso com um homem que a família dele vem da escassez, ele tem aquela mentalidade, e eu começo a empobrecer. Sim. Até, inclusive, um dos meus professores de constelação divorciou, porque ficou muito claro que a pobreza que ele estava indo era por causa do sistema da esposa. Mas quando divorcia, não desliga do sistema? Mas aí faz o... Não divorcia, nunca mais se separa do sistema. Mas você vai deixar com o sistema... Você vai deixar com o sistema o que é dele, mas não vai pegar mais nada para você. Você vai fazer parte, mas... Neutralizar. Na constelação a gente faz isso, neutralizar. Mas o sistema do cônjuge pode nos levar à falência. Tá? Não interfere desde que a pessoa não, né? Sim. Não tem a lealdade. Então, voltando ali na questão. Quando eu tenho dívida, começa a prestar atenção quando você tem conta para pagar, para quem você vai pedir dinheiro emprestado. Se eu peço para minha mãe, é porque eu acho que minha mãe deve para mim. Se eu peço para o meu pai, é porque eu acho que meu pai deve para mim. Se eu peço para meu irmão, eu acho que ele deve para mim. O que ele deve? Muitas vezes uma dívida emocional. Tá? Às vezes vamos supor assim, minha mãe trabalhou demais, não me deu carinho, então eu tenho que fazer dívida para ir lá pedir dinheiro para minha mãe para ela pagar a falta de afeto que ela me deu. Então, como faltou o afeto da minha mãe, ela tem que me dar dinheiro agora. Então, eu tenho que compensar, a minha mãe tem que compensar a falta de afeto com dinheiro. Ah, meu pai largou da minha mãe e foi embora, eu vou lá pedir dinheiro para ele porque ele tem
E também, por exemplo, que uma pessoa que às vezes vem uma família até abastada, vamos supor, mas a única forma que ela conheceu de amor foi material. Sim. Ela vai achar uma forma... Mas é porque deve. É dívida emocional. A maioria é dívida emocional. Esse pai ou essa mãe ou esse irmão deixou... Ou também pode ser o seguinte, ó, outra situação complicada. Eu me sinto credora. Então vamos supor assim, vamos pegar no meu caso, que meu pai morreu, eu tinha 18 anos, e eu que criei todos os meus irmãos junto com a minha mãe, e acabei saindo fora do lugar, fazendo papel de pai, muitas vezes de mãe, tudo quanto foi coisa, fiquei totalmente fora do lugar. Suponhamos que eu achasse que meus irmãos devem alguma coisa para mim, porque eu criei eles, ajudei a criar. O que ia acontecer? Eu vou arrumar alguma situação de dívida para pedir dinheiro emprestado para meus irmãos, para falar, agora vocês têm que pagar o que eu fiz para vocês. Entendeu? Então, se eu acho que eu fiz, não precisa ser muito cuidado com esse negócio, hein? Cuidado com esse negócio de achar que alguém deve alguma coisa para você, não faça isso. Porque vamos supor que eu falo assim, vamos lá, dou um curso de presente para a Sandra. Aí falo, Sandra, eu penso, a Sandra me deve uma. Eu dei um curso para ela de presente, ela está me devendo alguma coisa. Daqui a pouco, eu posso entrar em alguma situação que eu vou precisar de um favor dela, de alguma coisa, não precisa ser só dívida não. Que ela tem que me pagar o que eu fiz para ela. Então, espera aí, eu vou criar uma situação porque ela vai me pagar. Entendeu? Ela me deve, até essas brincadeiras bestas, ó, você me deve uma, você já está cobrando. Então, vai acontecer algo na minha vida, que eu vou ter uma perda, que eu vou precisar que aquela pessoa me faça algo para compensar a dívida que eu acho que ela tem comigo. Porque uma das piores coisas é se sentir credor. Você deve retribuir de alguma forma aquilo que as pessoas fazem, mas não querer pagar. Favor não se paga. Eu quero retribuir algo de alguém, retribui, mas naturalmente. Entendeu? Mas fazer as coisas para os outros e já se sentir credor é a pior coisa. Se sentir em dívida, né? Ao contrário. Também, se sentir em dívida também, você pode não prosperar até porque se sente em dívida. Né? Eu não posso seguir porque eu estou em dívida. Porque se sentir credor, e a maioria de nós sentimos credor. E na verdade é uma coisa nossa. Não é coisa aí você arranja uma situação para ir lá pedir alguma coisa para aquela pessoa. Seja um favor, seja dinheiro, seja o que for. Tá? Então toma cuidado quando você sentir. Quando tiver que ajudar alguém, ajude sem sentir por cima. E sem esperar nada em troca, né? Se a dor é muito grande, então a dívida vai ser muito alta. Agora se é uma coisinha pouca coisa... Depende de como está dentro de mim, porque às vezes a dívida é pequenininha, mas eu coloco aquela dívida como meu pai e minha mãe devem para mim, então eu vou passar o resto da vida pedindo dinheiro emprestado para eles e não vou prosperar. Como assim? E dependendo da situação, volta até para a casa dos pais. Quantas pessoas casam, se divorciam e voltam para a casa dos pais? Por quê? Estou sentindo que ou eu não fui filho, vocês precisam fazer o papel de pai e de mãe que vocês não fizeram, ou tem que tratar de mim, tem que me dar dinheiro, tem que cuidar de mim, vocês têm que fazer o que vocês não fizeram. Então, vão lá para a casa de papai e mamãe de novo. Às vezes é até com o marido, não precisa nem ser. Sim. Gente, qualquer pessoa que você achar que a pessoa deve para você, começa a perguntar, quando eu fico, não vamos não pegar só dinheiro não, quando você se vê em papos de aranha, para quem é que você vai pedir socorro? Então, era para minha mãe. Não. Agora não tem mais ninguém. Não, nem às vezes nem que for uma amiga a gente vai pedir, porque a gente acha que deve pra gente. Quando ela precisa eu escuto ela, agora tem que me escutar. É verdade. Uhum. Não de dinheiro. Sim. Qualquer coisa eu tô falando, um favor, vou chorar as pitangas com quem? Socorre. Me socorre. Por quê? Porque eu acho que aquela pessoa deve alguma coisa pra mim. Eu já fiz muito por essa pessoa. Então eu tenho que cobrar dela. Aí o namorado tem que me largar, o marido tem que brigar comigo, eu atraio uma situação para ir lá e falar, amiga, você me deve, eu fico te escutando, então agora você tem que me escutar. Então você atrai situações trágicas, inclusive, para a sua vida, para poder ir lá cobrar de quem você acha que deve para você. Cuidado com isso. Cuidado com essa questão de credor. Quando fizer, faça de coração, livre, sem ficar cobrando nada de ninguém. Entrou na cobrança, emaranhou. Entendeu? Não devemos ficar se sentindo cobrando nada de ninguém. Voltando lá para o exercício do espelho. Aquilo que você está querendo e que às vezes você ainda acha que você não merece, ou que você não tem capacidade,
Então você começa a falar. Então vamos supor que você quer falar lá de terapeuta. Parabéns, Edilane, você está conseguindo conquistar cada dia mais clientes. Parabéns, Edilane, você já estão a caminho 10 clientes semanais para você. Olha no espelho, se for o caso, até faça a posição Mulher Maravilha, e olha no espelho e vai falando com você, dando parabéns para você e conversando com aquilo que você quer. Mas se você não consegue falar, eu já tenho isso e você não tem, e aí você vai sentir mentirosa, você fala, você está conseguindo, está a caminho, né? Você está transformando, você está mudando para isso, você está conseguindo. Sim. E aí, gente, se a gente fizer, é que a gente tem preguiça. A gente começa a fazer as coisas e para, mas se a gente fizesse tudo certinho essas coisas, elas funcionam. Mas tem que fazer com fé, com vontade, né? Acreditando, sempre acreditando. E também começar a parar com essa história de achar que porque você é bonzinha, porque você é boazinha, porque você faz, porque isso, porque aquilo, que você vai conseguir as coisas. O universo não quer nem saber se você é bonzinho. Ele quer saber da sua frequência. A sua frequência. Que o bonzinho não tem valor nenhum. Nenhum. Todo mundo, quando quer aproveitar e abusar, onde eles vão? No bonzinho. Por exemplo, quando esse dia eu falei para uma colega minha, que ela cobra barato, atende domingo, qualquer hora precisar socorrer, salão, essas coisas, cabelo, essas coisas, pé e mão. Então, todo mundo, quando precisa ali do socorro, corre lá nela, porque ela atende qualquer hora, qualquer dia, e é barato. Quando eles querem fazer as coisas mais bonitas, eles vão no salão caro. Só lembram dela na hora do socorro. Falei, para de ser boazinha. Começa a falar, tem agenda. Você quer agendar para que dia? Não é assim, ai, fulana, me socorre, eu preciso não sei o que. Você não é corpo de bombeiro? Ó, gente, começa a colocar ordem, posiciona, que vai ver. Enquanto todo mundo que é disponível demais, ninguém dá valor. Ninguém dá valor em pessoas muito disponíveis. Mas ninguém mesmo, nem marido. Não dá. Porque está disponível sempre demais. Todo mundo gosta de uma coisinha meio difícil. É igual coisa barata. Alguém dá valor em coisa barata? Eles até querem as coisas baratas, mas eles vão postar. O que as pessoas postam? As pessoas postam que foi lá no salão baratinho. Elas postam que foi lá no lanche que é baratinho, que você bota o braço assim, tá grudando. Não, você senta assim, tem lanche que você senta, coloca assim na mesa, o braço gruda de tanta sujeira, né? Então, mas se ele vai num lugar famoso, ele posta. Se ele vai num lugar caro, ele posta. Mas fica fazendo as coisas baratinhas para ver se alguém dá valor. Nunca vai falar. Nunca vai postar uma foto com você, nunca vai postar nada com você, porque vai falar, não, ela é simples, eu tenho que postar com quem tem uma imagem bababá, né? Que horas são que hoje nós temos um eventozinho pequenininho? Então acho que podemos. Eu estava olhando, é 8. Elas já chegaram, Amélia? 20h40. Chegou? Já. Tá. Deixa eu aproveitar e fazer um convite para vocês. Amanhã, mas amanhã às 18 horas que começa, vai ser do dia 8 ao dia 14 a exposição no Prudent Shop das mulheres que brilham, de Presidente Prudente as fotos, e eu sou uma delas, tá? De 8 a 14. Tá lá no começa amanhã às 18 horas a exposição. No Prudent Shopping. Chama Mulheres que Brilham. É da revista Paparazzi com o Prudent Shopping, uma parceria. Obrigada. Então, quem estiver passando lá pelo shopping, eu amanhã acho que não consigo ir, porque o Roberto não sei se sai até essa hora, mas pelo menos depois eu vou lá. Começa amanhã às 18. E aí vai até o dia 14 às 18. Aí encerra, até o dia 14. É a semana da mulher que o Prudent Shop está fazendo, né? Então, gente, nós vamos ter uma homenagem aqui para uma pessoa que está lá embaixo, que é um projeto da Sorotimista, que chama Viva Seu Sonho, que são aquele projeto que a dona Ondina, inclusive, falou aquele dia no início, de mulheres que são arrimo de família, que
que estão estudando, que estão batalhando para conseguir, que tem um sonho, e elas vão, essas mulheres se inscrevem, todo ano a gente tem no mês de novembro essa inscrição, as pessoas se inscrevem, é feita a escolha, aí ela primeiro, ela é escolhida aqui a nível do clube, né? No clube aqui, na questão municipal, vamos falar local, no local. Aí vai para nossa sumiu agora a coordenação nacional nossa? Regional. A regional. A nossa coordenação, que aí vai fazer as escolhas, também aí vai para a federação. As que forem, que são 3 mulheres no Brasil todo ano que são contempladas. Então a primeira, essa daqui é só por enquanto local. Ela vai concorrer nacional no Brasil, na região Brasil. Se ela ganhar, ela pode ganhar $5.000, $3.000 ou $1.000. Essas mulheres que fazem parte desse projeto, que tem que ter uma vida bem sofrida e ter passado por uma situação bem desafiante e ter um sonho. Internacional, $10.000. E aí a internacional, que é uma só a nível mundial, que vai ganhar $10.000. A gente já teve 3 aqui em Prudente que já ganharam a premiação nacional. Tivemos uma de $5.000, tivemos 2 de $3.000, né? Que inclusive a última recebeu na Câmara Municipal, que deu R$15.000. Né? $3.000 estava R$5, ela recebeu 15. Então foi bem interessante, né? E agora a gente vai entregar para uma, e depois que a gente terminar aqui, nós vamos ter o cofre. Vocês vão ver, vai ter crença de identidade, de autoestima, todos os tipos de crença. Eu quero que vocês olhem esse e-book com carinho, veja qual crença que você se identifique. Lá já está tudo ressignificado, tudo. O porquê disso, já está assim, o passo a passo. É um e-book que eu escrevi. E é tipo aquele da criança, o que a gente for lendo e for tocando. Isso, que foi, você já vai e separa para você. Viu uma crença lá? Separa ela, não precisa trabalhar tudo ao mesmo tempo. Pega 1, 2, 3. Não adianta pegar tudo de uma vez que não vai dar certo. Então você lê, vê, por exemplo, 3 crenças ou 5 crenças que mais me chamou a atenção. Então deixa eu focar agora nessas. Vi que resolveu aquelas, você vai lá e pega e você vai trabalhar outras. Resolvi essas, vou pegar outras, entendeu? E vai trabalhando. O e-book tem 240 crenças. E você que está assistindo aí pelo vídeo, você vai clicar aqui no link abaixo, que esse e-book vai estar disponível para você. Tá? Nesse link aqui abaixo, na descrição do vídeo. Então, porque nós estamos colocando no YouTube, tá? Esses encontros aqui. Então, vocês podem, inclusive, reassistir a hora que estiver lá, e a gente vai deixar lá o link do e-book para a pessoa baixar, tá bom? Então, Amélia, pode vir aqui com ela. Boa noite a todas. Faz sua apresentação. Nós somos sorotimistas, Ondina, eu, a nossa presidente, e esse concurso que teve para Viva o Seu Sonho é uma realização para a pessoa que sonha com alguma coisa e tem as dificuldades. Ela trabalha numa farmácia, né, Larissa? Trabalha numa farmácia e está aqui lutando para que vá até para a regional e ela conseguir ganhar o outro dinheiro. Pode falar, Larissa. Boa noite, meu nome é Larissa. Eu quero agradecer às sorotimistas daqui de Presidente Prudente pela oportunidade de estar concorrendo ao prêmio Viva Seu Sonho. Graças a Deus eu fui selecionada e eu estou muito esperançosa porque eu sei que eu vou concorrer com outras candidatas, né, nível nacional, e pode até ser que seja internacional, e eu estou muito, muito feliz e muito grata. Então vamos entregar. Vem cá, senhora. Você pode entregar, senhora. Fica aqui, meu bem. Entregar o prêmio. Para você é um prêmiozinho nosso a nível municipal, aqui a nível, né? Local. Nosso local, do S Presidente Prudente. E vamos torcer para que você possa concorrer agora no nível regional com os outros clubes sorotimistas, né?
para ir para essa outra etapa. E parabéns. Obrigada. Viu? Parabéns, porque Obrigada. ela é uma guerreira, né? Ela tem toda uma história de superação e uma história, então, de quem está querendo empreender, não é isso? Trabalhando, empreendendo. Ela quer fazer a faculdade. Então, ela quer estudar, que é o que a gente quer. Ela quer fazer a faculdade, né? E ela, então, está galgando, né, esses passos, fazendo o seu trabalho para isso. Não é? Obrigada. Então é isso, gente. Você vai falar alguma coisa? Não, parabéns, tá? Obrigada. Eu sou Antônia. Parabéns por todo o seu processo aí de. Agora nós vamos ter um lanche ali e aí a gente vai terminar com esse momento festivo. Tá bom? Esse foi o nosso segundo encontro e te aguardo no terceiro encontro.